Olá, oi queridos, tudo bem? Bom, a gente vai agora faremos juntos a correção do nosso tema 2 do livro de revisão, que é um tema de tabela periódica e ligações químicas, que são dois conteúdos concomitantes. Então é interessante porque o raciocínio lógico empregado em tabela ele vai ser muito bem aproveitado em ligações químicas, haja vista que em ligações usaremos muitos recursos de tabela periódica para desenvolver, né, as moléculas, as ligações entre os átomos e assim por diante. Então, vamos começar aqui devagarinho com a questão de número 8, ok? Que é a primeira questão do tema, se não me engano. Isso, a primeira. Então, faça comigo aqui, ela é bem simples. Olha só como é que fica. Considere as seguintes características de um certo elemento químico. Ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, é legal que a gente pegue a tabela periódica apenas para ter uma ideia para onde estamos indo, digamos assim, não é? Então eu vou pegar minha tabela aqui, se ela funcionar. Aqui está a minha tabela. Então eles disseram assim, ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. Então só não pode ser o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Lembrando que a eletronegatividade ela cresce, né, para a direita nas linhas e para cima nas colunas. Logo, se a eletronegatividade cresce assim na tabela, vou mostrar aqui para ti, ó, para direita nas linhas e para cima nas colunas, não pode ser o flúor. O flúor tem que estar fora, ele não pode ser o nosso elemento. Tá? Então vamos riscar o flúor já aqui, porque ele está nas alternativas. Pronto. Me perdoem. Ele possui raio atômico menor que o berílio. Raio atômico menor que o berílio. Onde está o berílio? Bom, o berílio está aqui na parte dos alcalinos terrosos, desse ladinho, na mesma linha do flúor. Então, se ele tem um raio atômico menor que o berílio, esse elemento tem que ficar para cá. Não é? Porque o raio atômico cresce como? Vamos lembrar como é que cresce o raio. Ó, deixa eu mostrar aqui para ti com uma cor diferente na flechinha. O raio cresce para baixo e para a esquerda. Então eu não posso ter um elemento que esteja mais abaixo, mais à esquerda que o berílio. Então eu tenho que marcar um elemento que fique à direita do berílio, né? Porque, repetindo, o raio cresce para essa região aqui. Raio. Então, o que eu posso eliminar ali? Alumínio. Alumínio certamente é maior que o berílio, porque, enfim, ele está mais à direita, né? Ele está na terceira linha, aqui ó, alumínio, dessa maneira, então tem uma camada maior. E o magnésio também, que está logo abaixo do berílio, então tem que riscar estas três, ok? Isso me sobra carbono e me deixa com carbono e enxofre. Tudo certo? Aí diz assim, ele possui eletroafinidade maior que o boro. A eletroafinidade ela é uma propriedade que varia junto com a eletronegatividade. Elas são medidas diferentes, medidas de formas diferentes, entretanto elas informam a mesma coisa. Então, quem é que pode ser aqui? Né? Quem é que está mais à direita do berílio? O boro, o nitrogênio, o carbono, desculpa, e o nitrogênio. Estes são os elementos, lembrando que o oxigênio já foi usado como referência, então ele está fora. Portanto, só podem ser esses três elementos aqui. Ah, mas e o enxofre, como eu vou saber? Então, essa é uma dúvida que várias vezes eu cito nas correções de exercícios. Quando tiver um elemento que te deixa em dúvida, é porque ele não está certo. Eles fazem de propósito isso, querido. Por exemplo, como é que eu vou saber quem é mais eletronegativo? Enxofre ou boro? Né? É difícil de saber, sabe? Porque a relação linha e coluna não é tão clara ali. Entretanto, eu tenho absoluta certeza que o carbono e o nitrogênio são mais eletronegativos que o boro. Por quê? Porque eles estão na mesma linha e quando estiverem na mesma linha, a gente faz as análises da eletronegatividade para a direita. Quem estiver mais à direita é mais eletronegativo. Então, muitas vezes o aluno não se dá conta que a prova faz isso de propósito. Eles colocam elementos que estão na diagonal para confundir o aluno, né? Com esse intuito. Ah, como é que eu vou saber? Justamente, tu não tem como saber. E se tu não tem como saber, a gente tem que ir para as certezas. Eu não sei o enxofre, é verdade, mas eu tenho convicção do carbono, por isso que o carbono é o correto. Ok? E essa mesma premissa a gente percebe aqui na questão de baixo, né?
da questão abaixo, que é outra questão do tema, questão 9, querido. Olha só que interessante. Ele te dá um raio e o raio diminuiu. Então só pode ser o metal, porque metais formam cátions. Vou colocar C mais assim, cátions. Já não entendi. Bom, se alguém não entendeu, por favor, eu solicito que revise a aula que a gente teve agora nessa semana, onde o professor mostrou isso aqui, queridos. Ó, o professor mostrou que quando a gente tem um átomo e ele ganha elétrons, lembra? Vou mostrar inclusive com o mesmo modelo. Vamos pegar aqui um átomo de hélio ou de lítio, tá aqui, ó, vou colocar no modelo de nuvem para tu ver. Ó, ele tá neutro, tá vendo? Quando a gente tira um elétron e faz um cátion, ele diminui. Quando a gente coloca um elétron e faz um ânion, ele aumenta. Então, quem é... Peço desculpas. Quem é cátions na tabela? Quem são os cátions? Os cátions são os metais, porque os metais são átomos grandes e que têm tendência em doar elétrons. Sendo assim, a gente risca a letra C e a letra D, ficando entre três alternativas. Já no elemento 2, aqui que você pode perceber, ele tinha 66 de raio e passou para 144, então ele aumentou. Quem é que aumenta na tabela? Os ânions. Ânions, vou colocar A menos para lembrar que é ânion, negativo. E quem são os ânions? Os não metais. Os não metais, eles ganham elétrons por serem pequenos. Logo, a gente risca a letra B, que tem metal e metal, e fica entre duas alternativas. E aqui, de novo, eu vou repetir a minha resolução, tá? Você tem duas alternativas, tá? Você sabe que, ó, para cá ficam os pequenos e para cá ficam os grandes. Eu vou até fazer diferente, ó. Vamos fazer assim, ó. Para onde cresce o raio? Ah, o raio cresce para baixo nas colunas e para a esquerda nas linhas. Tá, então tu tem duas opções. Tu tem o berílio, que está aqui na tabela, segunda linha, segunda coluna, e o iodo, que está na quinta linha, 17ª coluna. Putz, quem é maior, berílio ou iodo? Ah, porque o berílio está por aqui, e mais pro lado dos grandes, e o iodo está para cá, mas o iodo está na quinta linha. Como eu vou saber? A gente não sabe, querido, não sabemos. De fato, nós não sabemos. Agora, observa bem uma obviedade. O oxigênio, ele está aqui. Segunda linha, tá vendo? Vou colocar aqui a segunda linha, 16ª coluna. Agora, o magnésio, ele está aqui, na terceira linha, na segunda coluna. Então, eu vou te perguntar, o magnésio não está mais para a esquerda e mais para baixo? Ah, ele está. Verdade. Então, se ele está mais para a esquerda e mais para baixo, é evidente que o magnésio é maior que o oxigênio. Agora, o berílio eu não sei se é maior que o iodo ou não. Respondendo essa pergunta, o iodo é maior que o berílio, querido. Tá? Mas como é que eu vou saber? Pois é, não tem como saber. A tabela não é clara nesse quesito. A tabela só é clara quando a gente faz análises de linhas e colunas. Então, se um elemento está mais para a esquerda e está mais abaixo que outro, evidentemente ele vai ser maior. Tudo bem? Então a resposta certa, letra E, magnésio e oxigênio. Essa questão 10 ela é maravilhosa, porque assim, ó, primeiro ela trabalha com potencial de ionização. Então o aluno precisa lembrar, como é que varia o potencial de ionização na tabela? Vou fazer uma tabela aqui para ti rapidamente. Ó, a gente tem assim, ó, hidrogênio, deixa eu colocar bem pequenininho aqui, fechou. Ó, hidrogênio, aí lá do outro lado, hélio. Aí volta lítio, berílio, aí vem ó, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Aí volta sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio. Bom, vou parar por aqui, eu peguei 3 linhas da tabela, ok? Olha só o que acontece. Para onde cresce o potencial de ionização? Ele cresce para cá e para cá. Significa que conforme você vai lendo a tabela, o elemento número 1 é o hidrogênio, né? Então, ó, o hidrogênio, que é o 1, ele tem um potencial pequeno. Aí o potencial, eu vou até brincar aqui embaixo contigo, ó, ele tem um potencial pequeno. Aí ele cresce um monte porque ele vai lá até o hélio. Aí depois ele cai um monte porque o lítio tem um potencial muito pequeno. É o menor potencial da segunda linha. E vai aumentando gradativamente até o neônio. Então, se a gente continuar seguindo essa lógica, ó, vai ficando desse jeito o nosso gráfico. Exatamente como você tem aqui. Então, esse gráfico ele representa o quê?
Na primeira, é porque ele está representando aqui embaixo uma análise pelo número atômico. Então, o elemento de número atômico 1 é o hidrogênio. O 2 é o hélio, que é o elemento de maior energia de ionização, potencial de ionização. Já o lítio, que é o 3, tem uma energia super baixa, porque ele fica lá à esquerda da tabela. Aí vai aumentando. Ó. Berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e o maior é o neônio. Aí depois cai um monte de energia de ionização, vem para o sódio e vai aumentando. Magnésio, né, alumínio, algum elemento aqui no meio. E o maior, eu tenho certeza que é o argônio. Então, mesmo que o aluno não soubesse isso, ele teria que ter se dado conta nessa questão para resolvê-la, que os pontos de máximo e mínimo só podem ser, mínimo, elementos da coluna 1, máximo, elementos da coluna 18. Logo, a única alternativa que tem um elemento da coluna 1, aqui, tá vendo? E um elemento da coluna 18 é a letra B. Portanto, resposta certa, letra B, nessa questão maravilhosa. Tudo bem? Questão do tema 12. Usando a técnica de espectrometria de massas é possível determinar a razão carbono 12 e carbono 13. 13 no caso e 12 no vinho espumante e suas bolhas de gás carbônico. Dependendo do valor dessa razão, é possível afirmar se o açúcar e o gás carbônico foram formados apenas por processo natural de fermentação ou se houve adição desses compostos durante a produção do vinho. Considere as seguintes afirmações em relação aos isótopos 12 e 13 do carbono. 1. As espécies 12 e 13 ocupam a mesma posição na tabela. Tá certo, porque carbono tem um quadrado só na tabela, que é o quadradinho do carbono. 2. A espécie 13 é mais densa que a 12, porque tem um... Não, se ela tivesse um próton a mais, ela seria nitrogênio, que tem 7 prótons. O carbono tem 6, então não pode ser. Errado. 3. A espécie 13 é mais eletronegativa que a espécie 12, porque tem um elétron a mais. Não é um elétron a mais, é um nêutron a mais. Se ela tivesse um elétron a mais, seria um C-, porque seria um ânion. É um nêutron a mais. Portanto, a resposta certa dessa questão bem facinha, letra A, apenas a 1 está correta. Ok? Bom, queridos, então é isso. Eu sugiro mais uma vez que vocês façam todas as questões aqui da nossa bateria, já fizemos algumas em aula, e o professor vai ficar à disposição para correção delas também antes da aula, né? Meia horinha antes o professor chega para corrigir essas dúvidas contigo. Agora, vamos para a parte de ligações químicas, que é bem mais importante, porque cai muito mais, e também é mais ampla, né? Então vamos começar aqui com a primeira. Eu peço, por favor, que vocês retomem a aula de ligações químicas nas partes que eu dividi. Essa aqui corresponde à primeira parte da aula, né? Que é aquela parte de ligações químicas que dizia parte 1, combinações. Então, vamos resgatar. Quando eu tenho uma combinação iônica, quando tem metal mais ametal, dessa forma você risca já a letra B, que tem 2 ametais. Aí já ficamos aqui com uma a menos. Covalente polar, ametais diferentes. Então a gente precisa de ametais diferentes. Risca a letra A e deu. Ficamos entre essas. Covalente apolar, ametais iguais. Ó, já riscamos a letra B, porque o CH4 tem ametais diferentes. E aqui a gente vai ficar entre duas C e E. E ligação metálica, obviamente, a metálica só pode ter metais. Então, carbeto de silício não é metálico, silício não é metal, carbono não é metal, alumínio é metal, definitivamente. Questão bem fácil, resposta certa, letra E. A próxima aqui do tema já é uma questão bem bonita e também nessa parte, mas uma questão mais contextual. O soro fisiológico é água com sal. Sobre essa solução, são feitas as afirmações abaixo. O soro não conduz corrente elétrica. Está errado. Porque compostos iônicos dissolvidos em água conduzem corrente elétrica. A solução é uma mistura homogênea, tá certo? Porque soluções são misturas homogêneas, isso é um pleonasmo, basicamente. Que apresenta substâncias iônicas e covalentes, tá certo? Porque a água ela tem natureza molecular covalente e o sal é iônica. 3. O solvente tem moléculas, lembrando que o solvente é a água, e a água a gente precisa saber, tem molécula angular e não linear. Então a resposta certa da questão, apenas a 2. Questão bem simples também, ok?
Bom, a próxima aqui já é uma um pouco mais difícil, né? Porque ela trabalha com um conhecimento de geometria e de distribuição de elétrons. Repito, caso alguém tenha alguma dúvida, confiram ali o videozinho que o professor postou no nosso grupo da turma e também tem aqui no canal, se alguém está acompanhando o canal e tem dúvidas sobre esse vídeo, que é um vídeo básico de exercícios sobre teoria de repulsão dos pares de elétrons camada de valência, né, que é o TRPECV. Então é bem fácil, bem simples, eu mostro um por um como as combinações se formam. Por favor, olhem aquele vídeo, vai ajudar bastante para quem tem, quem tem dúvida em montagem de moléculas. Agora vamos fazer a questão então 13, que diz assim: tu tens essa molécula que nitidamente é uma molécula espacial, né? Porque se nós ligarmos as pontinhas, ela vai se parecer com uma pirâmide. Então tem que ter um pÉu por aqui para fazer essa repulsão. Um pÉu só, não é? Então isso é importante, eu preciso ter. Ó. Eu preciso ter um átomo central que tenha no mínimo 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, no mínimo. E ele tenha perdido 1. Tá vendo? Tem um sinal de mais aqui em cima. Então, se ele perdeu 1 é porque ele tinha 6 e ficou com 5. Ok? Então vamos ver, olha só como é fácil de fazer essa questão só com essa dedução. Primeiro, são 4 bolinhas, então não pode ser a letra B, porque tem 5. Segundo, tem um sinal de mais indicando que é um cátion, que o átomo central é um cátion, portanto não pode ser essa nem essa. E aí você fica com duas alternativas. O H3O, onde o oxigênio é o átomo central, lembrando que o oxigênio tem 6 elétrons. E se ele tem 6 elétrons e ele perdeu 1, com quantos ele fica? Feito! 5 elétrons. A resposta certa já é a letra C. Né? Lembrando que ele tem... Por que ele tem que ter 5? Porque uma pirâmide tem que ter 4 áreas de repulsão, dessa forma, ok? E um péuzinho apenas aqui em cima. Então tem que ter um péu. Certo? Essa é a estrutura de uma pirâmide. Ok? Qualquer dúvida dá para consultar a foto do quadro, caso você não tenha copiado, ali no nosso grupo, ou então dá uma olhadinha no vídeo da aula anterior, dá uma pausada ali para ver o quadro, que está bem organizadinho em relação às áreas de repulsão. Tudo certo? Então, o carbono não pode ser porque o carbono tem 4 elétrons. Então, se ele tem 4 elétrons, ele não tem como formar esses 5. Essa é uma forma, tipo uma gambiarra para fazer a questão de forma muito mais fácil, mas eu vou fazê-la de maneira mais integral e ampla. Ficaria assim, ó. O oxigênio ele tem, né, 6 elétrons, então ele liga um aqui com o oxigênio, o hidrogênio, desculpa, e ele doa o seu elétron. Eu vou colocar os elétrons do oxigênio com bolinha, tá? Para que o aluno consiga perceber o elétron dele. Tá? Aqui está o hidrogênio, vou colocar o hidrogênio com X. Tá? E aqui, ó, duas bolinhas, tá vendo? Ele doa um dos seus elétrons para ligar com o hidrogênio. Porque muito provavelmente esse hidrogênio aqui seja um H+. Então, ó, pensa na molécula de água, tá? Essa é a molécula de água e a molécula de água tem 2 pÉu. Para quem é novo, não sabe o que é o pÉu, pÉu é o par de elétrons livres do átomo central. Imaginem um H+ chegando perto. Esse H+, ele não tem elétron, tem 0 elétron. Então, esse elétron aqui do oxigênio vai ser doado para ele, formando o que você tem aqui em cima. Tá vendo? Dessa maneira. Por isso, fica como uma molécula ali de cima. Repito, é muito mais fácil de fazer com 2 movimentos simples. Tem que ter, primeiro movimento, observação da ilustração. Tem que ter 4 átomos e um sinal de mais em cima. Só com isso fica entre 2 alternativas. E o segundo movimento, o átomo central nitidamente tem que ter 5 elétrons. Se você ficou com dúvida, sugiro que você dê uma olhadinha ali na aula anterior, onde o professor mostra que 4 áreas de repulsão e um pÉu formam uma pirâmide. Essa molécula ela é claramente uma pirâmide. Eu vou mostrar rapidamente como mostrei na aula aqui para você, caso você tenha alguma dúvida. Olha como é que fica uma pirâmide. 1, 2, 3, pÉu. Tá vendo? Tem que ser assim para ser uma pirâmide. Pirâmide trigonal. Tá vendo ali? Tá aqui o péuzinho, fechou dessa forma. Então a resposta certa da questão, letra C. Questão 21. Ela mistura um pouquinho de inorgânica, mas coisa muito sutil mesmo, tá? Então vamos lá.
As substâncias 2 e 5 formam soluções eletrolíticas. Eu peço, por favor, que se você for fazer vestibular na URGS, não esqueça, como o professor reiterou várias vezes na aula, que eletrolítico corresponde a íon. Então, sempre que houver a palavra eletrolítico, tem que ter associação ao íon, ok? Então, eletrolítico é íon. Perdão, pessoal. Então, a solução 2 é uma solução iônica, ela tem íons, obviamente, e a 5 é um ácido. E ácidos têm a capacidade de liberar o H+ em meio aquoso, que vai ser a matéria agora da nossa aula de número 3, né, que é a aula de inorgânica e de estequiometria. Tudo bem? Então tá correto, ambas formam soluções iônicas. 2. As substâncias 4 e 5 formam ligações de hidrogênio. Para fazer ligação de hidrogênio tem que ter H diretamente ligado com o... Deixa eu colocar aqui, pronto. H ligado diretamente ao F, H ligado diretamente ao O ou H ligado diretamente ao N. Na 4 e na 5 não tem isso. Né? Na 4 não tem. Na 5 até tem, porque esse ácido é um ácido oxigenado, então é legal lembrar que os ácidos oxigenados eles sempre vão ter o oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Né? Dessa maneira. Assim, por isso forma uma ligação de hidrogênio. Mas a 4 não tem, então não precisaríamos nem chegar nesse nível de análise. Então esse sinal de certo aqui é para a primeira, tá, pessoal? A primeira está certa, a segunda está errada. 3. A substância com menor ponto de ebulição deve ser a substância 1, considerando-se que a substância é uma substância apolar com menor massa molecular. Tá, vamos primeiro riscar as que possuem A2. Né? Então isso já te dá uma boa abrangência para a alternativa. E a substância com menor ponto de ebulição deve ser A1. Sim, é A1 mesmo. Por quê? Bom, porque, primeiro, ela tem uma ligação molecular e ligação molecular é muito fraca. Então isso está certo. Ah, como é que ela tem ligação molecular? Ora, porque ela é formada por não metais, e não metais, não é? São moleculares. Uma coisa que é legal lembrar, pessoal, lembrem que o cloro ele é um gás, é o gás cloro, usado como arma química. Então, se ele é um gás, evidentemente seu ponto de ebulição é muito baixinho. Isso é bem interessante para ajudar a eliminar as alternativas que são absurdas. E, obviamente, a massa molecular, ela diz respeito também à quantidade de elétrons e todas essas implicações que interferem na eletrização ou polarização das moléculas, ok? Mas tá certinho, é bem fácil, não é? Resposta certa, letra C. 23, questão reiteradas vezes cobrada na URGS. Ela já caiu várias e várias vezes. 23, um cubo de gelo flutua em um copo de água. Então mostra que o gelo é menos denso que a água. Ok? Tal fenômeno ocorre porque a água no estado sólido é menos densa do que no líquido, visto que a água apresenta uma particularidade de aumentar o seu volume. Então por que a água aumenta o volume? Eu vou mostrar. Isso já é uma tônica das aulas de ligações, né? A pessoa sempre comenta isso. Você pode ver aqui no simulador. A água vai formar, pessoal, hexágonos, tá vendo ali? Uns buracos entre elas. No líquido isso não tem. Veja que o volume do líquido é bem menor que o volume do sólido. Olha o volume enorme do sólido. Olha o volume do líquido como é menor. E o número de moléculas é o mesmo. Por que isso? Porque quando a molécula de água se solidifica, ela forma essa estrutura como você está vendo ali. Eu vou desenhar aqui para ti, ó. Ela forma grandes hexágonos com espaços vazios no meio, porque ela tem a confluência de dois fatores. Primeiro, ela é angular. Segundo, a molécula de água ela tem fortes ligações moleculares, são as ligações de hidrogênio. Então elas formam grupos de 6 moléculas, gerando hexágonos com espaços vazios no meio. E esses hexágonos aumentam o volume dela. Então, a resposta certa, na água líquida a interação molecular se dá através de ligação de hidrogênio, enquanto no gelo é Van der Waals. Não, né, pessoal? Tem que ser a mesma, porque gelo é água ainda, está errado. Pula B, por quê? Porque sim. C, no estado sólido, as baixas temperaturas provocam uma diminuição na... Não, a polaridade tem que ser sempre a mesma, porque é a mesma molécula. Muito errada C. D, água no estado sólido aprisiona
átomos de oxigênio formando água oxigenada. Não, você não pode limpar um machucado ou descolorir pelos com gelo, porque gelo é água ainda, né, querido? Não virou uma outra substância como a água oxigenada. E durante a formação dos cristais de gelo ocorre mudança na geometria. De forma alguma, a não ser que mude a molécula, e isso não é um fenômeno físico, e sim um fenômeno químico. Como congelar é um fenômeno físico, isso está completamente errado. Resposta certa, o gelo é mais volumoso, porque a água se organiza em posições bem definidas em uma rede cristalina hexagonal, a qual ocupa um volume maior. Resposta certa, letra B. Questão 30 e 30. 30 e 30, tá ótimo, né? Ê, tristeza. Queridos, me acompanhem. Os modelos de forças moleculares são utilizados para explicar fenômenos. Então vamos ver as propriedades dessas substâncias. Considere esses modelos para analisar as afirmações abaixo. 1. As diferenças de intensidade das interações moleculares entre as moléculas das superfícies que atuam no seu interior originam a tensão superficial do líquido, responsável pelo arredondamento das gotas. Isso é uma gota. Horrível, mas é uma gota. Tá? Uma gota. Como é que funciona uma gota? Se você olhar as moléculas de água aqui na ponta, H2O, 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 elas só são atraídas para o centro. Então, se elas só são atraídas para o centro, pensem comigo, as moléculas da superfície, elas não têm outras moléculas atraindo elas fora, só para o centro. Então elas acabam ficando muito, muito abarrotadas, muito apertadas, diferentemente das outras, porque elas são atraídas para o centro, então elas ficam bem assim. Todas elas bem apertadas, bem abarrotadas, e isso gera tensão superficial, tá certinho? E pensa, pensa um bolo de gente, uma multidão. Pensa essa multidão sendo atraída por um ponto único. Imagina vários pontinhos assim aleatórios, de qualquer forma. Imagine todos esses pontos sendo atraídos para o centro. Não vai ficar uma bolinha assim, todo mundo não vai ficar aqui no meio? Exato. Então, por isso que as gotas são arredondadas, porque elas são atraídas para o centro fortemente, e as moléculas da superfície são mais atraídas porque não são atraídas para fora, pois não existem moléculas de água aqui fora para atraí-las. Isso não existe. Enfim, elas só são atraídas para dentro, ficando bastante abarrotadas, concisas, meio, como eu posso dizer, empacotadas, digamos assim. Então, a primeira está correta. 2. A pressão de vapor d'água diminui ao colocar alguma coisa nela. Tá certo, porque quando a gente coloca sal na água, a água ela começa a evaporar menos. E pressão de vapor é a pressão dos vapores. Então, quando tu coloca sal, o sal atrai a água e não deixa ela ir embora. E se não deixa ela ir embora, o sal diminui a pressão dos vapores, ou seja, diminui a evaporação da água. Pois é alterado... Ah, mas isso está errado. Pois é alterado o tipo de interação da água. Não. A água é água. Continua fazendo ligação de hidrogênio. Então está errado a 2. A grande solubilidade da sacarose em água deve ser o estabelecimento de interações de hidrogênio. Tá certo, pessoal. A sacarose é isso aqui, ó. C12H22O11. A sacarose é uma molécula muito legal. Ela é um hexágono, assim. Vou desenhar apenas a estrutura, não vou colocar todos os átomos, tá? E um pentágono. Então ela é um hexágono com um pentágono. Pior pentágono da história, né? Não é nem um pentágono que eu fiz. Agora vai ser um pentágono. Assim fechou, ok? E nesses pentágonos e hexágonos tem um monte de OHs, dessa forma assim. E esses OHs, obviamente, interagem com as moléculas de água, formando ligações de hidrogênio. Então está muito, muito certa a terceira. Logo, a questão um pouco mais abrangente, mistura uns conhecimentos gerais e um pouquinho de orgânica até. Questão 30, letra D. Questão 31, sugiro que você pegue lá o quadrinho da aula passada para lembrar das moléculas que o professor mostrou. Observem que sempre tem os mesmos. Se tu só lembrar daquelas que eu te mostrei, tu já acerta a questão, porque naquelas tem água, SO3 e SO2. Água é angular, então tem que ficar aqui. O SO2 também é angular, então tem que ficar aqui. Ou pode ser 2 ou 4 na segunda possibilidade. Logo você já risca. Olha só que interessante. Olha que interessante.
Na segunda tem que ser obrigatoriamente ou 2 ou 4. Só com isso tu já risca 3 alternativas. Tá? E tu não pode botar 2, por exemplo, aqui em linear. Tá vendo? Como tá aqui. Então já tá errado. Resposta certa. Ah, perdão, eu sou bem boca aberta mesmo. Eu olhei o número errado. SO2 é 1. Perdão. Voltando. Aqui na angular só pode ser o 1, que é o SO2, porque o SO2 é angular, ou, né, deixa eu colocar aqui para ti, ó, 1 ou 4, porque a água também é angular. As formas deles estão aqui, ó. Vou fazer rapidamente. Se alguém tiver dúvida na montagem, confira ali a aula que o professor deu, ok? Aí fechou a água, então as duas são angulares. Perfeito. Então a segunda possibilidade só pode ser 1 ou 4. Com isso já ficou um pouco mais modesto. Tu risca 2 alternativas. Aí continua. Tetraédrica. Ah, como é que eu vou saber? Não tem problema. Perdão, pessoal. Mas eu sei que SO3 é trigonal. Né? Então tem que ser aqui, ó. Tem que terminar com 3. Porque o S. Com 2, perdão. Ah, mas eu tô com descalculia, que é um problema de confusão de números. 2 é trigonal, sabendo que a 2 é trigonal, a gente já risca a letra E, ficamos entre duas. E agora o que eu faço? Tem linear também, quem é que poderia ser linear ali? Como é que eu vou saber? Linear deve ser... Opa! Mas O2, pessoal, O2 não tem 2 átomos? 2 átomos só pode ser uma linha. Então é evidente que a linear só pode ser aqui. Então tem que terminar com 5 e 2, resposta certa, letra E. Ali está o O2, o SO3 eu vou colocar aqui para você, caso alguém tenha uma dúvida, vou reiterar, por favor. Estou falando muito a palavra reiterar, desculpa. Vou repetir, deem uma olhadinha na aula ali que o professor gravou, e o ácido sulfúrico, ele é assim, ó, tem S, dupla O, OH, OH. O grande problema dele é que a gente esquece que os hidrogênios estão ligados ao oxigênio porque a fórmula não colabora também. Então, resposta certa, letra E. Lembrando que dessa forma, o H2SO4 vira um belíssimo tetraedro, como você pode ver aqui. E a última, então, do tema, para aproveitar esse domingo maravilhoso, uma garrafa de refrigerante fechada submetida a um resfriamento rápido mantida por longo tempo em repouso ou em um freezer pode explodir, provocando extravasamento do seu conteúdo. Bom, pessoal, olha só, essa questão a gente recém fez. E ela cai muito. É a quarta vez que a Oryx cobre esse fenômeno da garrafa que explode no freezer. Por quê? Porque a água forma estruturas hexagonais quando congela, aumentando seu volume. Né? Então isso é muito importante. Porque o gás carbônico no refri forma gelo seco. Não, muito errado. Os sais contidos no refri formam sistemas higroscópicos. Higroscópico é que absorve água. Absorve água, tá errado. E provoca volume. Não. Processo de solidificação da água presente no refri provoca a organização das moléculas em uma estrutura que ocupa um volume maior. Se ocupa um volume maior, expande e explode a garrafa. Resposta certa, letra C. Ok? Deixa eu ver se é isso. É isso. Estão livres, queridos. Aproveitem esse fim de semana. Um bom início de semana a todos e nos vemos nas aulas. Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço a vocês e até. Tchau, tchau.